Olá, descomplicados e descomplicadas que estão aqui acompanhando as minhas lives do Descomplica o TCC. Então, eu vou colocar aqui um comentário fixado para que você saiba qual é hoje o nosso tema, tá? Da nossa conversa. Olá, Moto Reis, tudo bom? A gente vai começar então daqui a pouco já colocar aqui para vocês o tema de hoje, tá bom? Eu vou já iniciar aqui. Oi, tudo bem? Vamos começar, tá bom? Bom, vamos lá então, gente, porque eu tava testando aqui um negócio para ver se eu conseguia e agora que eu vou começar. Bom, então, gente, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam aí tranquilos, né, na casa de vocês, podendo fazer a quarentena ou podendo trabalhar e tá aí fazendo as suas atividades de uma forma que você esteja protegido, tá bom? Bom, primeiramente eu queria me apresentar, meu nome é Valéria Oliveira, eu sou professora já há mais de 12 anos, trabalho no ensino superior há todo esse tempo e tenho trabalhado aí, orientado vários alunos para fazer o TCC. Então, eu tenho criado aí um método chamado Descomplica o TCC para ajudar os alunos que precisam fazer o trabalho e se sentem perdidos, mesmo que eles tenham, por exemplo, um orientador, uma orientadora, mas acredita que não consegue fazer aí ou que não deslancha, né? Então, eu montei esse canal aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube para poder ajudar, te passar dicas, passar orientações, passar estrutura, eu coloco posts diários para que você possa ir pegando essas informações e aproveitando da melhor maneira possível, tá? É claro que aqui eu tô dando uma orientação geral, né? Então, às vezes, tem pessoas que me perguntam coisas específicas e pode ficar complicado de eu falar isso numa live, né? Então, eu tento pegar um tema que é um tema geral, para poder abordar aí mais pessoas que possam assistir esse vídeo, tá? Então, eu tô aqui hoje com o meu material de apoio, que a gente vai falar, a live de hoje é especificamente para falar da problematização do TCC. Como criar um problema, como fazer a problematização, né, em cima de um tema. Essa pergunta foi me enviada, deixa eu ver o nome da pessoa. Foi me pedida pela Gisele Ferreira, tá? Ela mandou essa pergunta para mim lá no meu canal do YouTube e eu resolvi abordar esse tema aqui porque ela tinha escolhido o tema do TCC dela, mas ela não sabia fazer a problematização, que é antes de fazer os objetivos geral e específicos. Então, por conta dessa dificuldade que eu vi dela e também de outras pessoas que escreveram lá para mim, eu resolvi abordar esse tema hoje aqui na live, tá bom? Então, se vocês que estão assistindo, ou se você assistir essa live depois que ela ficar gravada, e você quiser, né, mandar a sua pergunta ou sugerir um outro tema, faz isso mandando via direct pra mim, tá? Porque aí eu consigo olhar depois e ir montando as lives, tá bom? Então, tô agradecendo aí todo mundo que já tá entrando e todo mundo que tá podendo assistir. E se puder, no final da live eu tiro algumas dúvidas, tá bom? Então, primeira coisa que eu queria falar é, se você não segue o meu Instagram, ou o meu Facebook, ou o meu YouTube, lá no meu canal do YouTube, por favor, entre lá, porque aí fica mais fácil também de eu visualizar lá as suas perguntas e eu poder também tirar as suas dúvidas, tá bom? Todos eles @Descomplica o TCC, ou Facebook Descomplica o TCC, e YouTube é só colocar Descomplica o TCC, tá bom? Então é isso, gente. Vou tentar responder aí a Gisele Ferreira, tá? Que mandou a sugestão aí, que tinha dificuldade para fazer o problema da pesquisa. Então, eu vou abordar esse assunto agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa montei uma estrutura aqui para eu poder falar dessa live, tá? Para vocês.
Então, nessa live, eu vou mostrar, eu vou falar para vocês o que é o problema, a problematização. Então, o que é o problema do TCC, tá? Para que serve esse problema, tá? Qual que como que eu tenho que montar o problema para que ele fique viável de ser respondido, tá? E depois eu vou falar sobre a diferença entre problema e hipóteses, tá? Porque tem aluno que confunde as duas coisas. E também vou dar alguns exemplos práticos para vocês verem a diferença entre tema, problema ou problemática, e também vou falar sobre as hipóteses, tá bom? Para quem tá entrando aí, tá entendendo o que eu tô falando, gente? Tá tranquilo? Tá bom o som? Eu vou ter que só abrir aqui a porta rapidinho e eu já volto, tá? Peraí que é... Pronto. É que o meu gatinho tava aqui dentro e ele quis sair. Ok, gente, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar é a problemática do TCC. Então, o que é o problema do TCC, tá? Então, o problema do TCC é você colocar uma situação-problema para ser investigada ou para ser respondida. Então, a sua problemática vai ser uma pergunta, um questionamento que você vai fazer e que nesse questionamento, ao final da sua pesquisa, você vai ter que ter respondido ela, tá? Esse questionamento, essa dúvida ou essa solução que você vai buscar, enfim. Então, a problemática serve para você questionar uma situação, problema, um tema, né, que você goste, mas você vai dar um recorte. Então, já vou dar alguns exemplos aí, talvez isso fique até mais fácil de entender, tá? Mas é quando o problema de um TCC é quando você busca uma solução ou responder um questionamento dentro de um determinado tema. E é também você conseguir delimitar dentro de um tema mais amplo aquilo que você quer falar. Porque sempre quando a gente pega um tema, ele é muito amplo. Eu posso pegar vários aspectos desse tema para poder falar. Então, se eu faço a problemática, eu já delimito, né, dentro do problema que eu vou responder, o que eu quero daquele tema, né? Qual que vai ser a ênfase daquele tema. Então, isso já ajuda muito você desenvolver o seu trabalho, não focando, né, de forma dispersa os conceitos, e sim em cima daquela problemática que você pretende responder, tá bom? Vai acompanhando aqui comigo que lá no final eu vou falar de alguns exemplos que eu acho que aí vai ficar mais claro o que eu tô querendo dizer com essa situação problema, tá? Então, o que é uma problemática? É você verificar como você vai responder um questionamento, uma solução, né, de um determinado problema, de um determinado tema, tá? Então, é mostrar uma dificuldade que de repente você analisou, você percebeu em algum tema e você quer mostrar essa realidade, você quer resolver isso, então aí você cria a problemática, tá? Dentro do seu TCC. Então, é mostrar qual a dificuldade que você pretende responder, resolver dentro do seu trabalho, tá? Então, a problemática ou o problema do TCC é muito importante, tá? Para que serve então? Serve para você nortear todo o seu trabalho, ou seja, quando você delimitar dentro do seu tema o que você vai falar, que é em cima da problemática, você vai ter um norte para seguir. Esse norte vai ajudar todos os leitores, inclusive você, desde o início do trabalho, desde a introdução até a última página, até as conclusões, a você mostrar o que você queria responder dentro daquele tema, tá? Então, isso também é bom porque a banca examinadora, ao pegar o seu trabalho, né, vai entender qual é o recorte que você fez daquele tema e vai verificar se você abordou aquilo que era pertinente dentro daquele recorte, tá? Então, isso ajuda muito a não ter questionamentos da banca do tipo, por que você não abordou tal coisa no seu trabalho, né? Tal aspecto,
tal assunto dentro do seu trabalho, tá? Então, isso ajuda muito quando você faz a problemática e já insere ela, você tem que inserir ela já desde a introdução, tá? Então, você vai criar a problemática e vai inserir na introdução. Depois eu vou mostrar um passo a passo de como que você monta aí a sua problemática, tá? E também, né, serve para você levantar as hipóteses. Quando você tem um problema, você tem algumas hipóteses que são possíveis respostas que você vai encontrar ao pesquisar, né, ao tentar responder aquele questionamento, né, aquela problemática. Então, essas hipóteses, você já vai, com aquele questionamento, você já vai imaginar que tipo de resposta ou que tipo de caminho, né, que você vai ter que percorrer e quais são os possíveis resultados, tá? E então, a problemática ajuda muito para isso, tá? Para te nortear, para delimitar aquilo que você vai falar. Então, a banca vai saber exatamente qual é o recorte que você vai fazer do tema e serve também para levantar as hipóteses possíveis, tá? Então, as possíveis respostas, tá? Então, é a partir do problema, né? A partir dessa problemática que você vai estabelecer os objetivos geral e os específicos do seu trabalho. Então, sem a problemática, você não consegue estabelecer objetivos geral e específicos, que era a dificuldade dessa moça, né, que me inscreveu, a Gisele, falando que ela só tinha o tema e que ela não sabia estabelecer objetivo geral e específico. Mas é porque antes do objetivo geral e específico, você tem que estabelecer a problemática, tá? Então, por isso que é importante fazer este passo já no início do trabalho, para delimitar exatamente aquilo que você vai estudar no seu TCC. Então, se você não tem um problema, então se você não tem o que pesquisar, você não sabe o que pesquisar, você não tem uma pesquisa, não tem por que ter uma pesquisa. Então, sempre precisa, para haver uma pesquisa, precisa ter um problema para você resolver, para você analisar, para você responder, tá bom? Então, a gente diz que a problemática de um tema, né, ou de um TCC, ele é essencial para o trabalho. Então, não comece a fazer o seu TCC só com o tema, tá? Estabelece o tema, já eu dou o passo a passo, mas estabelece o tema já sabendo que você tem que verificar uma problemática, tá? Então, é uma pergunta que você vai ter que responder lá no final do seu trabalho, tá? Vou dar um exemplo rapidinho aqui, quando eu fiz o meu TCC. Quando eu fiz o meu TCC, o tema era qualidade. Só que qualidade é um tema muito amplo. Eu poderia estudar vários aspectos da qualidade. Mas eu não queria, eu não poderia, eu não tenho como estudar todos os aspectos no TCC, que é um período pequeno de fazer uma pesquisa. E também a gente tem limitação, além de tempo, a gente também tem limitação de material muitas vezes, né? Então, eu coloquei lá, né, dentro do meu problema, né, que eu queria verificar se existia uma relação entre, então, queria verificar, né, então, ó, é uma pergunta, quero verificar se existe uma relação entre qualidade e processo produtivo, ou seja, será que existe uma relação entre eu ter um produto com qualidade lá no final do processo e o jeito que ele é fabricado? Porque eu queria saber o seguinte, se a empresa compra material bom, matéria-prima boa, coloca lá, por exemplo, os melhores funcionários para fazer, mas o processo produtivo dela é ruim, tem um monte de coisa errada, as máquinas estão ruins ou estão fazendo produtos com defeito, isso vai alterar a qualidade. Então, eu queria saber se existe mesmo essa relação, né? Esse foi o problema do meu TCC. Então, eu tinha uma pergunta e no final do TCC eu ia responder se aquilo realmente existia uma relação, se não existia, se no caso que eu verifiquei existia ou não existia, tá? Então, por isso que a gente cria aí um problema, né? Uma pergunta para responder no final do trabalho, tá bom? Então, essa pergunta, né, vai ser o porquê você vai desenvolver o seu trabalho, o seu TCC, tá? Então, a problemática vai ser o elemento que vai motivar a existência da sua pesquisa, né? Então, o porquê que eu vou fazer aquele TCC.
Então, para eu saber se aquele problema que eu pensei, ele é viável de ser executado, né? Então, por exemplo, eu não posso pensar em um problema que eu não consiga responder, né? Então, eu não posso ter uma pergunta que lá no final vai ficar sem a resposta, né? Porque senão minha pesquisa não vai ter adiantado de nada. Então, eu preciso fazer algumas verificações. E quais são essas verificações? Então, anota aí para você não se perder, tá? Primeira coisa que você precisa saber, né, é se você consegue responder a sua pergunta. Por exemplo, se eu colocar lá como pergunta do meu TCC, eu quero saber o que todas as pessoas no Brasil comeram, sei lá, nos seus jantares, há um mês atrás. Eu não consigo responder isso. Então, não adianta eu fazer uma pergunta que eu não vou conseguir responder. Às vezes eu não vou conseguir responder, porque às vezes eu não vou ter dados necessários, às vezes eu não vou ter tempo necessário, às vezes eu não vou ter métodos adequados necessários, às vezes eu não vou ter autorizações. Eu quero saber se a NASA está escondendo alguma coisa da gente em relação a extraterrestre, por exemplo. Você vai ter autorização, você vai conseguir achar as informações para poder responder isso cientificamente, né? Então, primeira coisa que você tem que ver é se você vai conseguir responder ao seu problema, tá? Segunda coisa, o seu problema é relevante? É relevante para quem? É relevante para uma empresa? É relevante, por exemplo, para a comunidade, para uma pessoa, para a sociedade, para a academia, né, para a ciência? Então, eu vou estudar isso para quê? Vai servir para quem, né? É interessante para quem? Por exemplo, é importante para uma empresa ela saber se os clientes estão felizes com o atendimento que ela faz? Para ela vai ser importante. Opa, então existe uma relevância, tá? Então a sua pesquisa, ela tem que ter um beneficiário, digamos assim, né? Ela tem que beneficiar alguém. Pode ser a sociedade como um todo, você pode fazer uma pesquisa e descobrir fatores importantes que beneficiam toda a sociedade. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser um grupo de empresas, pode ser uma sociedade específica, pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma pessoa específica, mas tem que ter algum beneficiário, tá? Então, isso a gente chama de relevância, tá? Outra coisa, a sua resposta, a sua solução vai trazer algo novo? Porque muitas vezes eu vejo o aluno querendo estudar assim, por exemplo, eu quero estudar a importância do marketing para uma empresa. Tudo bem, o marketing, a produção, as outras áreas são todas importantes, mas você fazer um trabalho para mostrar a importância, todas as áreas já são importantes. Então não faz sentido você fazer lá um trabalho de TCC, de conclusão de curso, para mostrar a importância que a gente já sabe da importância. Percebe? Então, essa problemática, ela não existe, né? Não faz sentido. Então, a solução, a resposta, ela vai ter que trazer algo novo. Então, já é diferente se você estudar, por exemplo, depois eu vou falar um exemplo aqui de Instagram. Então, se você estudar se o marketing digital está ajudando a melhorar as vendas de uma determinada empresa, então aí é relevante para aquela empresa, você vai trazer resultados específicos para ela, que vão mostrar para ela por que isso é importante ou não é importante, enfim, e vai trazer algo novo, ou seja, vai alertar para aquela empresa, vai alertar para empresas parecidas, concorrentes ou do mesmo segmento, de que aquele marketing, né, digital do Instagram, por exemplo, é bom para ela, ou ajuda a aumentar as vendas dela, tá? Então, isso você tem que verificar, porque isso faz parte da viabilidade do seu problema, tá? Então, se é impactante, se é interessante, se é necessária a sua pesquisa, né? Então, eu vejo alguns alunos que eles falam, eu vou fazer essa pesquisa, mas eu não vejo muita aplicação, né? Assim, prática. Então tá, mas ela vai beneficiar alguém no sentido de ser impactante, né? De mostrar uma realidade que não foi explorada, ou então de mostrar algo que seja interessante, né? Que as pessoas de repente não observaram. Então aí, por conta disso, você vai ter uma noção se o seu problema
vale a pena, né, ser investigado, ser respondido no seu TCC, tá? Outra coisa que também alguns alunos ignoram e que eu chamo atenção, principalmente quando eles estão trabalhando e vão fazer um tema relacionado ao trabalho deles, é se aquilo pode oferecer para ele um benefício, uma oportunidade, né? Tem alguns alunos que ao fazerem o TCC eles desenvolvem algo prático, algo que eles conseguem verificar, observar onde eles trabalham, e isso às vezes serve, né, de trampolim, pode ajudar, né, a ter uma maior visibilidade dentro lá do ambiente de trabalho dele e ajudar ele até a aumentar, a galgar aí o cargo que ele ocupa na empresa. Eu já vi isso acontecer com um aluno meu. Então, de repente, o seu TCC pode ser uma oportunidade, pode ser uma vitrine daquilo que você, daquele profissional que você vai se transformar ou daquela pessoa que você conquista, né, quer conquistar a ser. Então, é importante que você olhe o TCC como uma oportunidade, já que você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, faça algo que pode te beneficiar, que você de repente pode usar isso para uma outra pesquisa ou para um ganho no sentido, né, de visibilidade, de oportunidade dentro de onde você está trabalhando, de algo prático. Aqui no meu canal do Instagram e no Facebook, eu compartilho semanalmente alguma história de algum aluno que teve um TCC, por exemplo, que foi reconhecido, que virou livro, que ganhou prêmio, que ele aproveitou e transformou o TCC numa empresa, por exemplo. Então, são oportunidades que você pode aproveitar se você saber aí, né, souber direcionar para aquilo que você pode aproveitar, tá? Então, ele pode ser uma oportunidade para você. Outra coisa que você precisa verificar é se você vai ter tempo de fazer a sua pesquisa, de responder a sua pesquisa. Então, ao fazer a problemática, você precisa ver o tempo que você tem, os recursos que você tem, porque aí você vai usar esse tempo a seu favor, né, para responder aí a problemática, tá bom? Então, com isso, você verifica se o seu problema é viável ou não. Se o problema sendo viável, você precisa também saber a diferença entre problema e hipótese, né? A problemática e as hipóteses, tá? O problema é a pergunta que você se faz, que você vai depois responder. Então, a problemática é qual é o resultado que você vai buscar. Então, qual é o problema que eu vou responder? Qual é o problema que eu vou solucionar, que eu vou mostrar, que eu vou abordar? Então, essa é a problemática do seu TCC. Já as hipóteses são as possíveis respostas que você vai encontrar, tá? Então, é aquilo que eu imagino que eu vou ter de resposta. Eu ainda estou imaginando, então são possíveis, são prováveis, tá? Não é que vai encontrar realmente aquela resposta. Pode até ser que você está imaginando algo e que vai chegar lá no final, a sua pesquisa não dá nada a ver do que você imaginava, né? Já me aconteceu de eu orientar uma aluna em que ela fez uma pesquisa na agência que ela trabalhava, uma agência bancária, e ela imaginava, né, as hipóteses dela eram umas. Inicialmente, ela foi o trabalho inteiro imaginando que ela ia ter a resposta que era ligada à parte financeira especificamente, tá? E quando a gente aplicou lá o questionário, fizemos toda a parte da pesquisa prática com os outros funcionários, ela teve uma surpresa, porque o fator que mais motivava, digamos assim, os funcionários daquela agência não era de cunho financeiro, né? Não era um fator financeiro, era mais um fator social. Então, quando a gente estabelece uma pergunta, a gente tem possíveis respostas, que são as hipóteses, mas a gente não tem certeza que essas hipóteses vão se confirmar ou não. Então, por isso que são hipóteses, são respostas prováveis, possíveis, tá? E aí você vai ver se elas se verificam ou não, tá? Porque as hipóteses, elas podem não se comprovar. Beleza? Tudo bem? Então, até aqui o que a gente falou? A gente falou o que é problema de TCC. Nós falamos também se o seu problema ele é viável de ser resolvido, né, de ser
verificado. E também falei da diferença entre problema e hipóteses, tá bom? E agora eu vou dar para vocês um passo a passo de como montar o seu problema, tá bom? Então, se você está assistindo aí meu vídeo, anota que é importante esse passo a passo e é baseado aqui na minha experiência, na experiência das minhas orientações, nas experiências que eu tive com bancas examinadoras, tá? Tanto de graduação quanto de pós. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Primeiro passo número 1. Passo número 1 é pensar no tema que você quer desenvolver. Então, qual é o tema que você gosta, que você tem afinidade, que você quer estudar mais a fundo, que de repente um professor fala desse tema, você fala, nossa, que tema interessante, que tema legal. Ou é um tema que pode te ajudar posteriormente, né? Que você pode pensar, olha, se eu estudar isso aqui, como tá todo mundo precisando dessa informação, eu posso, né, de repente usar esse TCC e ter uma oportunidade posteriormente e tal. Então, pense no tema que você quer desenvolver, o que você gosta ou gostaria de desenvolver, tá? De investigar, analisar. Agora, pensa em algo dentro desse tema que possa ser inovador, interessante, que possa ter aí alguma abordagem diferente do que você já viu. Se você gosta de um determinado tema, provavelmente você já leu alguma coisa a respeito desse tema, já viu alguns trabalhos a respeito desse tema. Se você não fez isso, faça isso. Então, procure outros trabalhos relacionados a esse tema, que tenha a ver com aquilo que você está querendo estudar. Então, dentro desse tema, pense em algo que você gostaria de estudar, que você acha que pode ser interessante para você, né? Aí, dentro dessas perspectivas que você acha assim, pode ser interessante eu abordar isso ou aquilo, o que você faz? Você cria uma lista de possíveis problemas, né, ou questionamentos que você gostaria de fazer a respeito desse tema. Então, pensa no tema, é o passo 1. Segundo, cria uma lista de possíveis problemas que você poderia responder deste tema, tá? Lembrando que o problema que você propuser, ele tem que ser viável de ser respondido, tá? Não adianta você colocar aí um problema que você não consegue responder. Então, dentro dessa lista, você vai colocar aí possíveis questionamentos que você acha que poderiam ser interessantes, tá? Depois você escolhe, terceiro passo, escolhe 2 ou 3 desses temas que você achou, desses questionamentos que você achou mais legais, que seriam mais interessantes, mais inovadores, diferentes do que já tem apresentado outros trabalhos a respeito disso, tá? Então, escolha, dentre a lista que você tem, escolha 2 ou 3. Aí, quarto passo. Com essa lista, né, e a lista foi feita no segundo passo. O terceiro passo é colocar uns 3 tópicos aí, uns 3 questionamentos. Esses 3 questionamentos, 2 questionamentos, 5 questionamentos, você coloca em ordem decrescente, tá? De importância, de relevância, de interesse, de inovação, por exemplo, né? O quanto inovador é aquele tema, aquela parte do tema. Então, você coloca lá, faz um grau de prioridade. Então, quais são, por exemplo, desses 5 temas, qual que é o mais inovador? Qual que é o mais interessante, tá? Porque aí, provavelmente, você vai ter lá, dessa lista, aquele que vai ficar em primeiro lugar. Aquele questionamento que é o mais inovador, que é mais interessante, dentre os outros. E aí você escolhe este questionamento para ser o problema da sua pesquisa, tá bom? Que aí fica então em primeiro lugar, seria o quinto passo, fica em primeiro lugar esse questionamento aí que você achou mais interessante, mais inovador. Aí, como você já tem o questionamento, você contextualiza esse problema, né? Colocando aí como que vai ser a pesquisa,
quais são os métodos que você vai utilizar. Ai, gente, perdão. Qual é o tempo que você vai ter para fazer, né? Quais são os recursos necessários. Então, aí você vai contextualizar esse seu questionamento, tá? Aí, em seguida, você estabelece as possíveis respostas, que a gente chama de hipóteses, tá? Então, colocou lá o questionamento, depois coloca quais são as hipóteses que você pode, né, encontrar. Tem TCC, no TCC mesmo, exatamente, você não vai colocar as hipóteses, você coloca no projeto de pesquisa, tá? Quando você faz o seu projeto de pesquisa, você coloca as hipóteses. No TCC, você não coloca, você espera já essas hipóteses, mas você não coloca no seu trabalho, tá? Aí você justifica a sua pesquisa colocando algum dado de autor, alguma informação que mostra que a sua pesquisa ela é importante, ela é relevante, aquele questionamento faz parte aí de algo que deve ser respondido, né? Para, digamos assim, justificar o porquê que você vai pesquisar aquilo. E aí você estabelece os objetivos geral e específicos. Então você tem todo um caminhar, digamos assim, desde de estabelecer o tema, depois fazer um recorte desse tema com essa problemática, imaginar as hipóteses possíveis, tá? E dentro dessas hipóteses, dentro desse questionamento, você vai colocar os objetivos geral e específicos. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala a respeito do objetivo geral e objetivos específicos. Então, eu não vou abordar aqui na live, porque senão vai sair fora do tema que é problemática, tá? Que é a problematização do TCC. Beleza? Mas se você tiver aí um tempinho, dá uma olhada lá, porque aí fica mais fácil de entender os objetivos da sua pesquisa, que vão fazer você, que vão junto, né, com a problemática, nortear todo o seu trabalho, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora eu vou começar a falar a respeito dos exemplos práticos para ficar mais claro tudo isso que eu falei até agora, tá bom? Então, só recapitulando, falei hoje de problemática, então falei o que é um problema dentro de um TCC, depois eu falei da diferença entre problema e hipóteses, falei que você tem que fazer um problema que seja viável, e aí eu coloquei alguns fatores para você observar, e aí eu dei um passo a passo de como que você sai do tema até montar os objetivos geral e específicos, passando aí pela problemática e pelas hipóteses, tá bom? Então, basicamente eu falei isso. Então, agora eu vou para os exemplos, tá bom? E depois eu vou falar do exemplo da aluna que me pediu aí, que me sugeriu esse tema, tá? Da Gisele, acho que é Gisele o nome da moça. Depois eu volto lá no nome dela, tá bom? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu gosto do tema redes sociais, tá? Então, eu quero estudar alguma coisa relacionada às redes sociais, isso tá bombando, é um tema interessante, e eu gosto disso e eu quero estudar. Então, vamos supor que o meu tema vai ser o uso do Instagram para aumentar as vendas de uma empresa que vende roupa, por exemplo, uma empresa de moda. Então, o tema é o uso do Instagram para aumentar as vendas de uma empresa, tá? Uma empresa aí qualquer, uma empresa de moda. Qual seria, então, um problema? Isso é o tema, tá? O uso do Instagram. Qual seria, então, um problema? Um problema tem que ser uma pergunta que eu vou responder. Lembra? Tem que ser uma pergunta que eu consigo responder, que eu consigo analisar, que ela seja relevante para alguém. Tudo aqueles fatores lá que eu falei, se elas são viáveis, tá? Então, um possível problema aí que eu montei é assim, ó. O uso das ferramentas de divulgação, que é o Stories e é o Feed, né? Que são as duas ferramentas de divulgação. E é o IGTV também, né? O IGTV também. Então, as três formas, né? Então, o uso das ferramentas de divulgação do Instagram, IGTV, Story e Feed, né? Aumentam as vendas da empresa de moda. Então, eu quero responder isso, né? Que o uso dessas três ferramentas de divulgação vão ajudar a aumentar as vendas de uma determinada empresa. Então, isso é uma pergunta
que eu vou responder no final do meu TCC. Então, no final do meu TCC, eu vou ter que ter essa resposta, ajudou ou não ajudou. E aí, quais seriam as hipóteses, então? Quais são as possíveis respostas que eu teria em relação a esse problema? Por exemplo, sim, aumentaram. Sim, aumentaram, mas só aumentou, por exemplo, com o uso do Story, ou sim, aumentou só com o uso do feed, sim, aumentou só com o uso do IGTV, sim, aumentou, são hipóteses, tá? Sim, aumentaram as vendas com o uso dos 3 juntos, de forma efetiva, não aumentaram, permaneceram estáveis, né, que não é nem aumentar nem descer, então ficar estável. Então eu teria aí no mínimo, né, umas 6 possibilidades de resposta para essa pergunta, não é? Então aí eu vou desenvolver todo o meu TCC para chegar lá no final e responder se aumentou, se não aumentou, se ficou estável, e qual uso, né, que deu mais resultado para essa empresa, ou se foi uma combinação dos 3, enfim. Então, a minha problemática é qual o uso, né, qual dessas ferramentas de divulgação ajudaram aí a empresa a aumentar suas vendas, tá bom? Então, esse é um exemplo. Vou pegar um outro exemplo aqui, que eu acho que fica fácil também de verificar a problemática, tá? Então, imagina que o tema que você quer estudar é mortalidade infantil. Então, você quer estudar esse tema, você gosta desse tema, então você vai estabelecer um problema, tá? Para estudar desse tema. Vou dar 2 exemplos desse tema. Um exemplo poderia ser: quais são os fatores que aumentam a mortalidade infantil? E aí, para esse problema, eu tenho algumas hipóteses possíveis. Por exemplo, já que eu quero saber quais são os fatores, poderiam ser hipótese possível. Uma, a falta de escolaridade dos pais, né? Pode estar relacionada aí ao aumento da mortalidade infantil. Então, a falta de escolaridade dos pais. Um outro fator que eu poderia verificar é se a falta de saneamento básico ajuda na mortalidade, no aumento da mortalidade infantil. Uma outra coisa que eu poderia verificar é se a boa alimentação da criança afeta, né, ou aumenta aí, se a má alimentação, no caso, se aumenta a mortalidade infantil, né? Determinantes sociais de saúde, isso mesmo, Mari. Então, assim, quando eu levanto um problema, eu tenho possíveis soluções, possíveis respostas, que são as minhas hipóteses, tá? Então, eu poderia pensar esse tema, mortalidade infantil, e colocar aí quais são os fatores. Ou eu poderia, já no meu problema, colocar uma pergunta para eu verificar 2 fatores. Então, por exemplo, existe uma relação entre escolaridade dos pais e mortalidade infantil? Então, eu fiz esse questionamento, né? Eu fiz essa problemática e no final eu tenho que responder. E quais são as hipóteses possíveis, né? Nesse caso, sim, existe uma relação. Não existe uma relação. Se existe uma relação diretamente proporcional, inversamente proporcional, né? Então eu vou descobrir qual é essa relação, né? Então eu vou ter que fazer minha pesquisa e dar a resposta de que, exemplo, eu posso até imaginar, sim, quanto mais estudados são os pais, menor é a mortalidade infantil. Essa é uma hipótese. Mas eu posso verificar que não, que eu aplico a minha pesquisa lá num determinado bairro, e naquele bairro, naquela determinada época, com aquelas pessoas, pode ser que não tenha nenhuma relação, que pode ser que seja um outro fator que influencia na mortalidade das crianças, né? A gente estuda na administração uma teoria que é chamada teoria das relações humanas. O pesquisador, né, que era um cara chamado Elton Mayo, ele achava que as pessoas produziam mais se elas estivessem num ambiente mais iluminado. Então, a princípio, ele tinha essa hipótese, né? Então,
ele pensou, será que existe uma relação entre luminosidade e produtividade? Então, um ambiente mais claro faz com que as pessoas produzam mais, né? E no final da pesquisa, ele fez essa pesquisa por muito tempo, mais ou menos nos anos 30, e no final da pesquisa ele descobriu que o fator luminosidade ou aumento ou diminuição das luzes pouco influenciava na produtividade. O que mais influenciava, ele percebeu que eram fatores sociais, ou seja, a pessoa se sentir bem naquele grupo que ela está trabalhando, naquela empresa que ela está trabalhando. Isso era mais determinante do que o fator luminosidade. Então, quando você começa a fazer uma pesquisa, você não sabe quais são as respostas. Você coloca lá hipóteses. Pode ser que seja, pode ser que não seja, tá? Então, você vai delimitando aí mais ou menos um caminho que você vai encontrar, tá bom? Aí eu queria dar um outro exemplo, tá? Eu queria dar o exemplo da moça que me perguntou, né? Deixa eu ver o nome dela, que eu acho que é Gisele. Só um minutinho. É Gisele Ferreira. A Gisele Ferreira, ela tem um tema relacionado a inclusão infantil. Acho que é uma coisa relacionada a isso. É algo da área da pedagogia, tá? Então, ela só tem um tema. Então, quando você só tem um tema, você tem que descobrir o que daquele tema você acha interessante para estudar, que é para criar a sua problemática. Então, ela poderia colocar quais são os fatores de dificuldade da inclusão, de inclusão dos estudantes, ou da inclusão na sala de aula dos estudantes. Ela tem que fazer alguma pergunta que chama a atenção dela, que ela acha que é relevante, que é importante e que vai trazer algum tipo de benefício quando ela responder, tá bom? E aí, dentro dessa pergunta, ela vai ter possíveis respostas. E aí, a pesquisa dela vai ser norteada por essas perguntas, tá? Então, com isso, gente, o que eu quero deixar claro? Não adianta você pegar um tema e sair escrevendo feito um louco, tá? Por quê? Porque provavelmente você vai perder depois muito tempo para refazer esse seu trabalho, tá? Então, é melhor você pegar um tema, definir bem um problema, né, uma pergunta para o seu tema, né, para o seu trabalho, e em cima dessa problemática criar aí os objetivos gerais específicos e depois sair pesquisando. Porque senão você vai pesquisar um monte de coisa que de repente você vai chegar lá e entregar para o seu orientador, ele vai olhar e vai falar assim, isso aqui não contribui em nada para a sua pesquisa, isso aqui não vale nada, isso aqui... E aí vai riscar um monte de coisa, você vai falar, mas por que ele está riscando, sendo que eu peguei um monte de coisa relacionada a esse tema? É porque às vezes não faz parte, né, aí da sua problemática. Então, estabelece certinho a problemática, né, qual é a pergunta que você vai responder do seu trabalho, que aí fica mais claro, né, o que você precisa colocar no seu trabalho ou não, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que eu possa aí, com essa aula rapidinha nessa live, ter dado aí alguma clareada no que diz respeito à problematização do TCC. Essa live é bem rapidinha, né? O Instagram não deixa muito tempo pra gente fazer a live, mas eu imaginei que conversando aqui, né, rapidinho, a gente poderia ter aí alguma contribuição, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, mandem para mim via direct, tá? Que aí eu posso colocar aqui numa live, posso fazer um vídeo a respeito daquele problema que você está enfrentando com o seu TCC, tá? Porque eu tenho, né, a minha experiência, eu tenho contato com muitos alunos, mas de repente aquela sua pergunta, uma pergunta específica, alguma coisa que você não viu aqui no meu canal, e eu posso montar um material aqui também relacionado com a sua dificuldade, né? Vai depender aí do que você colocar, que você postar aí, para eu poder te ajudar, tá bom? Se tiver alguém que quer fazer alguma pergunta, pode fazer. E eu vou já começar a agradecer aí quem pôde assistir, tá, gente? Que é a Moto Race, que aproveitou que entrou, o Bruno, né, a Ariane, deixa eu ver como que é aqui, peraí, Eneli,
o Thiago, né? Aqui, viu? Passeios de bug, a Chica Bana, o Mark, aqui acho que é Cirlei, Mimi, né? A Marcela, Laécio, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham podido aproveitar aí a live. Vou tentar deixar salva essa live. Na semana passada eu não consegui, não sei porquê. Eu vou tentar deixar salvo essa para que vocês possam assistir ela depois, né, posteriormente. E vou deixar também aqui nos stories, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, mandem para mim via direct. Vou pedir para vocês também se inscreverem lá no meu canal do YouTube, que eu sempre coloco vídeos. E também acompanharem aqui os posts que eu faço no Instagram e no Facebook, que eu faço posts diários aí com informações voltadas para o TCC, tá bom? Mindset também, coloco histórias, falo de algum pesquisador, alguém que foi importante aí no mundo da pesquisa. Mas pra gente entrar nesse mundo aí de pesquisa e valorizar as pesquisas, tá bom? Então é isso, gente. Vou agradecendo aí quem pôde acompanhar. Obrigada, que vocês tenham uma boa semana. E na semana que vem eu vou fazer outra live às 20 horas, horário de Brasília, aqui no meu canal do Instagram. E aí eu vou divulgar ainda qual que vai ser o tema, tá bom? Vai muito daquilo que vocês me mandam para eu poder fazer aqui minha live, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, boa noite para vocês, bom descanso e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.